aos Hebreus, capítulo 1, versículo de número 14. Hebreus capítulo 1, o último versículo do capítulo, o versículo 14. Glória a Deus. Esta noite vamos falar sobre os anjos e a sua missão. Os anjos e a sua missão. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que serão herdeiros da salvação? Lá no telão. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Feche os seus olhos e vamos orar. Peça para Deus falar com você. Peça para Deus te tocar. Aleluia. Levante a sua voz e louve ao Senhor, adore ao Senhor. Peça a graça dele sobre a tua vida nessa noite. Toda a igreja orando. Aleluia. Nesse instante vamos levantar um clamor na presença do Senhor. Nosso Deus, estamos diante de ti, Senhor, neste culto maravilhoso que nós já cantamos hinos de louvores e adoração ao Senhor. E agora, meu Deus, aleluia, já contribuímos com a oferta, com o nosso dízimo, e agora vamos ouvir a tua palavra. Então fala conosco, Senhor, fala com cada um que aqui está, com aqueles que estão em casa também acompanhando este culto, adorando ao Senhor, que o Senhor também os toque e os alcance, aqueles de perto, aqueles de longe, aonde estiverem, para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos, fala conosco e enche-nos da tua presença nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode se assentar adorando ao Senhor. Meus amados e queridos irmãos, os anjos e a sua missão. No mundo espiritual, há um agir poderoso de Deus que se oculta aos nossos olhos carnais, que se oculta aos nossos olhos físicos, que são o movimento dos anjos do Senhor que operam nesta terra, que agem a favor daqueles que hão de herdar a salvação, como nos disse o texto. Quando nós olhamos o capítulo 1 de Hebreus, nós encontramos aqui o escritor fazendo uma defesa, ensino, afirmação, e não deixa de ser doutrina cristã, que Cristo é maior do que os anjos. Do capítulo 1 até o capítulo 14, você vai ver o escritor quase que numa defesa, dizendo que Jesus é maior que os profetas, que Jesus é maior do que os anjos. O versículo 4, ele disse: tendo sido ele feito melhor do que os anjos, assim esteve por herança um nome mais excelente do que o deles. Está falando de Jesus. E está dizendo, o nome de Jesus é mais excelente do que o dos anjos, porque foi-lhe dado um nome sobre todo nome. Aleluia! Ele é maior do que os profetas. Os profetas foram usados por Deus, mas Jesus é maior do que os profetas. Jesus é maior do que os reis que foram estabelecidos em Israel, e Jesus é maior do que cada um deles. Louvado seja o Senhor. Versículo 6 diz: e outra vez, quando traz ao mundo o primogênito, Jesus, ele diz:
e que todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos de Deus adoram a Cristo. Mais uma vez, o texto bíblico está nos mostrando que Jesus está acima de tudo e que os anjos estão ali para adorá-lo. Um nome que é sobre todo nome. Quem veio à terra, morreu por nós na cruz do Calvário, foi Jesus Cristo de Nazaré. Então o texto vai nos levando e mostrando que Jesus é o centro da palavra. É o centro da palavra. O versículo 7 diz que dos anjos ele diz que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros uma chama de fogo. Oh glória! Ele faz dos seus anjos um vento, aleluia, e dos seus ministros uma labareda de fogo, aleluia. Mas ao seu filho Jesus ele deu o trono. Versículo 8 diz que ao seu filho ele deu o trono. Dos seus anjos ele faz vento, dos seus ministros uma labareda de fogo, mas ao seu filho ele deu o trono. Então Jesus é aquele que está sentado no trono, tem sobre a sua cabeça uma coroa de glória, tem um reino, nós somos os seus servos e fazemos parte deste grande reino, servindo ao Senhor nosso Deus, aleluia. Quando o nosso símbolo aqui da igreja é uma coroa, ele tem muito a nos dizer, muito a nos dizer, porque o nosso rei é Jesus. O nosso rei é Jesus. O nosso símbolo da nossa coroa, a visão da nossa igreja, não é o homem sendo coroado, mas é Jesus sendo coroado, como um hino antigo que se canta dizendo: coroamos a ti, ó Rei Jesus. Lembra? Tem os crentes dinossauro aí no meio, ó. Olha lá, tem os crentes velhos, igual eu. Meu Deus, pinta o cabelo, né, irmã? Estou sabendo. Cadê aquele irmão, o Kirlen? Oh, meu Deus do céu. Estou sentindo falta daquele crente. Da família toda, viu? Manda um meu abraço. Manda voltar. Oh, meu Deus. Deus abençoe. Então, quando você vê a coroa aqui na igreja, aquela coroa não é o homem sendo coroado, mas é apontando para Jesus. Jesus é o nosso rei e nós somos os seus servos, pertencemos ao seu reino, reinamos na terra, porque o Senhor nos salvou, nos transformou e nos colocou como os seus representantes. Agora, dito tudo isso, e ficando muito claro que Jesus é o único a ser adorado, chegamos ao último versículo, versículo 14, que nos fala sobre o ministério dos anjos. Então tá bom, coloque os anjos no seu lugar e eu vou apresentar para vocês qual é o dever deles. E o escritor aos Hebreus conta qual é o dever dos anjos, e ele diz: eles são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que serão herdeiros da salvação. Eles são ministros enviados por Deus para trabalhar a favor daqueles que vão morar no céu, aleluia, daqueles que vão herdar a salvação. O Salmo 104, o verso de número 4, tem um verso que diz assim: o Senhor nosso Deus é aquele quem faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros um fogo flamejante. É aquele que faz dos seus anjos um vento e dos seus ministros um fogo abrasador.
o escritor aos Hebreus repete o Salmo 104, trazendo uma afirmação com as mesmas palavras, contando e dizendo que os anjos são estes ministradores enviados por Deus para trabalhar ao favor daqueles que servem ao Senhor. Então os anjos têm uma função específica. Eles são servidores divinos, enviados por Deus para trabalhar ao nosso favor, ao favor do povo de Deus. Nós muitas vezes falamos sobre o Espírito Santo e poucas vezes falamos sobre os anjos. Até porque muitas vezes um pregador tem a precaução de não ser confundido com um pregador ou uma igreja que prega mais anjos do que Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas por outro lado, nós não podemos ter nenhum tipo de preocupação de pregar algo que é bíblico e que Deus deixou a favor da sua igreja e do seu povo. Que fique bem claro, Jesus está sentado no trono, os anjos estão aos seus pés adorando, como nós lemos em Hebreus, adorando a Ele, e estão debaixo de uma ordem divina para servir os homens, para servir a todos aqueles que temem ao Senhor. Logo no Antigo Testamento, você está falando de milhares de anos atrás, os homens de Deus já tiveram experiências com anjos logo no início dos relatos bíblicos. Quando você olha para Gênesis, você vai ver que a Bíblia já começa falando sobre anjos. Em Gênesis 19:15, veja, o texto diz: ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher, as suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. O anjo do Senhor quem vem e tira Ló com a sua família de Sodoma. Quando Deus envia destruição sobre a cidade, Deus envia um anjo que pega Ló, orienta, manda fugir, guia a saída de Ló daquela cidade que será amaldiçoada, destruída pelo fogo, pelo poder de Deus. Então o anjo de Deus aparece, age salvando Ló e toda a sua família. Deus pode enviar anjos para te guardar, para te livrar, para te arrancar de um lugar. Deus pode enviar anjos para movimentar as situações e você nem perceber. E de repente Deus te dá um livramento. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus envia anjos, eles são invisíveis, muitas vezes imperceptíveis, e aparecerão em momentos que você nem imagina, em momentos que você nem espera. Eu não tive uma vida pesada no mundo, não. Eu me converti novo, me converti com 15 anos de idade, converti cedo, quando estava começando a cair no mundo, Jesus me resgatou. Mas um dia, eu estava indo pela rua, e uma pessoa, eu só lembro que eu levei um soco na cara, tão forte, que eu tive um rápido desmaio com aquele soco, e eu caído no chão. Quando eu abro os olhos, tinha um revólver em cima da minha cara. Eu devia ter 13, 14 anos. Eu só escutei uma segunda voz, dizendo assim: não é ele, não atira, não atira, não é ele não, não é ele. Aí o rapaz arranca a arma e eles saem correndo. Eu quase morri. Depois, quando eu me converti, o Senhor falou comigo. Pessoas com gente que eu nunca tinha visto.
Aquele dia o diabo ia ceifar a sua vida, mas eu enviei um anjo, oh glória! Eu enviei um anjo e te protegi naquele dia, daquela morte, de você ser morto, ser assassinado ali. Quando você olha em Gênesis capítulo 32, versículo 1, Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Posso ouvir um glória a Deus? Anjos de Deus vieram ao encontro de Jacó. Eu acho tremendo o versículo da palavra de Deus que diz que nós poderemos receber anjos na nossa casa. Que anjos poderão bater na sua porta e você receber anjos na sua casa. Oh, glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Veja que Deus está se movendo, o céu está se movendo. Deus está agindo de uma forma, aleluia, sobrenatural. Quando Jacó vai caminhando, Deus manda anjos ao seu encontro. Anjos ao seu encontro. Jacó foi um homem que toda a preocupação dele estava em cima de ser abençoado. Muitas vezes Jacó é bem criticado, né? Até porque ele compra a bênção com um prato de lentilha. Mas escuta bem, irmãos, toda e a única preocupação de Jacó era a bênção, era ser abençoado. Tanto que ele vai lá um dia e os anjos de Deus subindo e descendo as escadas, e ele diz, aqui era Peniel, Deus estava nesse lugar e eu não sabia. A palavra de Deus diz, Gênesis 32, 24, que Jacó, no vale de Jaboque, encontra um anjo, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Aleluia! Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu, até que amanheceu. Durante toda a noite, Jacó lutou com um anjo. Anjo não é um vento, não é uma força, não é uma eletricidade. Jacó conseguiu lutar com um anjo. O anjo estava ali como uma pessoa num corpo físico. Jacó tem uma luta com aquele anjo durante toda a noite. Jacó agarra aquele anjo, me dá a minha bênção para depois subir. Jacó segurou o anjo, segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Jacó respondeu assim, me dá a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção para depois subir. Jacó disse, me dá a minha bênção. Toda a luta de Jacó, toda a história de Jacó é sempre buscando a bênção. O que ele diz para o seu irmão? Se você me der a bênção da primogenitura. Ele quer a bênção. Ele quer a bênção. Eu te dou o prato de lentilha. Ele quer a bênção. Então, quando ele luta com aquele anjo, ele diz, eu só vou te soltar se tu me abençoar. Oh glória! E Jacó luta com aquele anjo. Então, anjo, eles são seres espirituais que podem tomar forma humana. Que podem tomar forma humana. Que podem tomar forma material. Que podem aparecer. Eles existem. Eita, meu Deus do céu. É profundo, não é, irmão? Oh, glória a Deus. Esse é nosso Deus poderoso, que enviou os seus anjos ministradores para trabalhar a favor daqueles que o servem. Glória a Deus, aleluia. Então, esses anjos aparecem na vida de todos os patriarcas. Não tem um que não teve experiência com anjo. Nenhum. Abraão,
Todos eles tiveram experiência. Os anjos que aparecem para Elias, anjos aparecem para Eliseu. Eliseu com o seu moço, aquela passagem é tão tremenda, quando Geazi levanta e diz: meu senhor, levanta, porque os inimigos estão aí, são muitos os carros e os seus cavaleiros. Aí Eliseu sai para fora e diz: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. E quando ele abre os olhos, ele vê muitos anjos. Oh glória, muitos anjos, um batalhão de anjos. E aí nasce aquele versículo: maior são os que estão conosco do que aqueles que vêm contra nós, aleluia. E quantos é que estavam com eles? Anjos. Ah, se você pudesse abrir os seus olhos espirituais e ver quantos anjos tem aqui nesse culto essa noite, aleluia. Oh glória, quantos anjos tem aqui nessa noite, nesse lugar. Anjos de Deus que vieram com uma missão de te abençoar antes que o culto acabe, de derramar sobre a tua vida a promessa de Deus, de entregar na tua mão a tua vitória, de ministrar sobre a tua família, de agir sobre uma causa impossível. Porque o Senhor nosso Deus tem uma promessa aos seus servos, uma promessa aos seus servos, de ter esses anjos à nossa disposição, de ter esses anjos para trabalhar a favor dos servos do Senhor. Você tem à sua disposição anjos. Eu vou repetir, porque você não está sozinho. Geazi olha para aquela multidão do exército que vem atacar, fica apavorado. E Eliseu diz: é maior os anjos que estão conosco do que esse exército que vem com glória. Eu peço que Deus nessa noite abra os seus olhos espirituais, os olhos da tua alma, do teu coração, para você ver que você não está sozinho nessa guerra, não está sozinho nessa batalha, mas há anjos de Deus que estão caminhando contigo nessa peleja, louvado seja Deus. Caminhando contigo nessa peleja. O Salmo de número 34, versículo de número 7, é uma promessa de Deus para nós. Olha lá no telão e no 3, vamos todos ler numa voz para estremecer Santa Bárbara do Oeste. 1, 2, 3. É uma promessa. É uma promessa. Vamos ler de novo. 1, 2, 3. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia. Você pode virar para quem estiver próximo de você dizendo: está vendo? Diga para essa pessoa, diga aí, diga para quem está atrás de você, diga: viu? Os anjos do Senhor. Agora veja como a palavra do Senhor é poderosa. Diz que o anjo do Senhor, aleluia, acampa ao nosso redor, aleluia, ao redor daqueles que o temem. Quantos aqui temem a Deus? Então escuta, tem um anjo do Senhor que acampa ao seu redor e te livra de todo o mal, aleluia. Você não está à mercê da sorte, você tem, oh glória, um segurança particular do céu, um anjo. Aleluia. Você não está jogado à mercê do destino.
Você tem um guarda, aleluia. Você tem um guarda-costa, aleluia. O texto diz que ele acampa ao seu redor e te livra, oh glória. Eu profetizo livramento de acidente, livramento de violência, do homem sanguinário, livramento do que não presta, livramento para a tua saúde, livramento para a tua família, livramento para a tua casa, livramento para os teus filhos, livramento para a igreja, livramento para todos aqueles que servem ao Senhor. Receba, e só quem recebe, abre a boca e dê o maior glória. Salmo 91, versículo de número 11. Tem gente que a página do Salmo 91 é amarelada, não sei porquê. Tem gente que a página do Salmo 91, a folha é gasta. Oh, glória! Mas veja o que é que diz lá no Salmo conhecido como o Salmo da Proteção. Um Salmo da Proteção. A Bíblia toda é cheia de palavras que nos protegem. Não existe um salmo que você fala, então eu leio esse e esse aqui me protege. Essa superstição. Toda a Bíblia é poderosa e é a palavra de Deus. Mas veja o que diz Salmo 91, versículo 11. Porque, vamos ler junto de novo que ficou bom demais. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Porque aos seus anjos... Deus vai dar ordem... Olha o negócio. Aos seus anjos para te guardar em todo o caminho. Imagina Deus lá no céu. Eu não sei qual é o nome do anjo lá, mas... Gabriel! Sim, Senhor! Está vendo lá Santa Bárbara do Oeste? Ele não sabe se ele está em Santa Bárbara ou em Americana. Vanderlei Carceliano. Tá. É um crente. Sim, senhor. Atribulado. Sim, senhor. Estou vendo. Vai lá. Guarda ele porque ele não sabe de nada. Vai lá e livra ele. Porque o diabo está ao seu derredor rugindo, como leão, querendo devorar, querendo acabar com tudo. Mas eu te ordeno. Eu te ordeno, é uma ordem. Vai lá, protege ele. Deus não fala para o anjo, vai lá se você quiser. Olha, se você for no Tivoli, antes de ir no Tivoli, dá uma passadinha na casa deles lá e vê como é que eles estão, aqueles crentes. E depois você fica à vontade. É uma ordem. Vai lá, fica atrás daquele atribulado lá. Guarda ele. Se não guardar ele, vai lascar tudo. A vaca vai para o brejo. Mas eu te ordeno, vai lá e guarda ele. Irmão, quantos livramentos Deus tem nos dado. Quanto livramento de morte Deus tem nos dado. Quanto livramento poderoso de Deus tem vindo sobre a sua vida. E você nem percebeu e você nem viu. Porque a mão do Senhor estava estendida, te guardando e te protegendo por todos os teus caminhos. Deus dará ordem aos seus anjos. Há uma ordem no céu decretada ao seu favor. Há uma ordem no céu decretada ao meu favor. Deus já decretou uma ordem sobre a tua família, aleluia. Deus deu uma ordem sobre você lá no céu. Quantos creem nisso? Jogue as duas mãos para cima e abre a tua boca e dê o maior glória. Prova disso, Daniel capítulo 3, versículo 28. Quando Deus traz o livramento, aleluia. Disse Daniel capítulo 3, o versículo 28. Disse então Nabucodonosor, dizendo:
Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem e nem adorassem algum outro Deus, senão ao seu Deus. Vai adorar outro Deus? Não. É melhor que senão vocês vão para a fornalha de fogo. Não, nós não vamos adorar. Então vocês vão ser jogados dentro da fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. Pode jogar, mas Deus a gente não abandona. Aí tem gente que quer abandonar Deus por nada, por pouca coisa, por um probleminha qualquer. Imagina se receber uma sentença de morte. Continua crente. Continua crente. Você vai ver daqui uns dias que eu vou pregar aqui. Você está disposto a morrer? Deus já está me dando uma palavra. Você está disposto a morrer pelo Evangelho? A morrer por Cristo? Porque Cristo morreu por você. Deus está falando comigo uma palavra dessa. E é forte. Agora veja isso aí. Quer continuar servindo a Deus? É melhor vocês pensar direito, senão vai ser lançado na fornalha de fogo. Então lança, porque nós não vamos abandonar Deus. Aí lançaram. Quando o rei Nabucodonosor chega lá, na porta, querendo ver só a cinza, irmão. Só a bagaceira. Ele olha e diz, espera aí. 1, 2, 3. Sadraque, Mesaque, Abidnego. 1, 2, 3, 4. Não é possível. Esfrega os olhos, limpa os olhos, conta de novo. 1, 2, não é possível. Vem aqui, soldado. Quantos homens lançamos dentro da fornalha de fogo? 3. Não é possível. Porque quando eu olho lá dentro, eu estou vendo 4. Quando eu olho lá dentro, eu estou vendo 4. Aleluia! Você vai passar pelo fogo, pela água. E aleluia, a água não vai te submergir. O fogo não arderá em ti. Porque o Senhor estará contigo. Porque o Senhor enviará o seu anjo para dar o livramento. Aleluia! O anjo do Senhor entra com eles dentro daquela fornalha. O anjo do Senhor. E quando eles saem de lá, não tem cheiro nem de fumaça. Meu Deus. Eita glória. Quando eles saem de dentro da fornalha, não pode cheirar. Não cheira nem fogo, não cheira fumaça. Ei, meu irmão, esse é o nosso Deus, que envia os seus anjos, que dá o livramento e que produz o milagre. Oh, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quantas experiências gloriosas de ver o agir de Deus, de ver Deus enviar os seus anjos, de ver Deus movendo, de ver Deus trazendo livramento, trazendo suprimento. Quando eu cheguei no Japão, eu contei aqui esses dias, que uma das primeiras visitas que eu recebi foi do diabo. Contei aqui para os irmãos. E continuei trancado dentro daquela casa. Até que um dia eu senti que Deus estava me liberando. Pode sair pela rua, vai sair pela rua. E eu cheguei no Japão só com o meu dinheiro da passagem, só com a passagem. Prepare, porque eu vou contar o jeito que eu fui para o Japão um dia aqui. Vai ser em breve. E eu senti no coração, não pode sair. Eu falei, meu Deus, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Vim aqui para o Japão. Ninguém acreditou no meu chamado, irmãos. A pessoa olhava e dizia assim, mas como assim? Vai para o Japão? O Japão é outro lado do mundo. O que você vai fazer do outro lado do mundo? Eu falei, não sei, Deus mandou ir lá, eu vou lá. Pregar para aquele povo, evangelizar, fazer alguma coisa. Deus vai me usar lá. Não sei como que vai ser, eu só vou saber a hora que eu chegar lá. E quando eu cheguei, só fui com a passagem que um anjo me entregou. Numa madrugada. E cheguei lá e fiquei dentro da casa. Fiquei dentro da casa até perceber
que era a hora que eu podia sair para a rua. Então, naqueles dias eu saí pela rua, no bairro, e, meu Deus, parece que eu estava dentro parece que qualquer hora um samurai, um ninja ia pular de cima de uma árvore daquela. Parece que eu estava dentro do filme. Aqueles murinhos, aquele muro de um lado do outro, aquelas ruinhas curtinha. Ninguém, irmão, pensa num reclame pelos cachorros vira-lata da rua, não, irmão. Porque chega lá, dá uma saudade na gente. Eu falava, meu Deus, cadê os vira-lata? Cadê os gatos passando fome? Onde é que estão os miseráveis? Para ver, ninguém na rua, irmão. Ninguém. Sentia falta até dos cachorros vira-lata, dizendo, não tem ninguém na rua. Falei, Deus o livre, sai um samurai correndo de lá para cima de mim. Como é que eu vou fazer? Aquele cenário de filme, aquelas arvorezinhas, aqueles muros grossos assim, de pedra, de um lado e do outro. E o que eu temia me sobreveio. A rua era uma assim única. Como se fosse, para nós brasileiros, uma passarela, mas é rua. Passa carro e tudo, era rua aquilo lá. Mas a gente chamaria aquilo numa passarela. Aquele lugar estreito, sem calçada, nada. Quando eu olho lá na frente, vem vindo um japonês. Falei, pronto, lá vem vindo um ninja. Aquela maleta na mão dele deve estar todo aqueles negócios, aquelas estrelas que ele vai jogar e vai explodir a fumaça. E vai desaparecer comigo aqui agora. E eu com medo. E fui andando. Eu dizia a Deus, eu vim aqui fazer a tua obra, por um milagre. Tudo que eu tenho que fazer aqui, eu não sei ainda o que eu vim fazer, o que é para eu fazer aqui. O Senhor vai ir me revelando, vai ir me orientando. Não tenho dinheiro para pegar uma circular, não tenho dinheiro para comer, não tenho dinheiro para nada. Mas eu vim fazer o que o Senhor me mandou. E quando você está na direção de Deus, Deus financia. Fui caminhando, e meu medo foi exatamente o que aconteceu. Quando eu fui me aproximando, o japonês veio vindo para o meu lado. Falei, meu Deus, se ele abrir a maleta, eu dou um karatê nele. Eu já fico preparado aqui, ó. O que ele vai fazendo em mim? Estamos sozinhos no meio dessa rua. E eu só lembrava dos filmes do Xing Ling, dos bichos lá, dos homens lutando, das espadas, dos samurai. Falei, meu Deus, eu estou dentro de um filme. E o homem veio, terno, gravata, uma maleta na mão. Parou na minha frente e começou a falar. Irmão, o que eu sabia falar em japonês? Arigato. Eu não entender. E ele não sabia. E foi falando. Eu fiquei quieto ouvindo tudo que aquele japonês disse. E não entendi nada. Eu era recém-chegado lá no Japão. E ele falou bastante coisa, que até hoje eu não sei o que foi que ele falou, o que foi que aconteceu ali naquele exato momento. Mas quando ele terminou de falar, ele pegou um envelope branco, comprido assim, um envelope comprido, colocou na minha mão. Falei, meu Deus, deve ser vendedor de alguma coisa, querendo me vender colchão. Deve ser alguém querendo vender colchão. Deve estar querendo vender alguma coisa. Que negócio de pôr nas costas, a pulseira do Superman que você põe e vai viver 130 anos. Alguma coisa esse homem que estava querendo me vender. E esse envelope deve ser a propaganda. O homem despediu, eu despedi, ele saiu andando. E eu fiquei ali, parado com aquele envelope, tentando entender o que aconteceu, o que aquele homem falou, o que foi que se passou ali. Não entendi nada. Até que, depois de um tempo pensando, parado, no mesmo lugar, eu abro o envelope. Quando eu abro o envelope, irmão, o envelope estava cheio de dinheiro. A hora que eu vi aquele monte de dinheiro, eu disse, Deus, eu sou missionário. Eu sou sustentado pelo céu.
Não tem quem acredita no meu chamado. Se Deus não me manda dinheiro, eu morro. Agora, para uma raça dessa, falou tudo, cadê ele? Aí eu corri atrás dele. E quando eu viro a esquina, que ele virou ali, que eu saio correndo uma rua comprida, e chego naquela esquina e olho para um lado e olho para o outro, não tinha ninguém. Eu parei e disse, Deus, que foi que aconteceu? E o Espírito Santo testificou no meu coração. E Deus me disse, Vanderlei, anjo também tem cara de japonês. Ah, meu irmão, quando eu ouvi o Espírito Santo me falar, anjo também tem cara de japonês, eu caí de joelho no meio daquela rua chorando, segurando uma fortuna de dinheiro na minha mão, e Deus dizendo, eu cuido dos meus filhos e mandei providência. Deus vai mandar anjos para socorrer. Deus vai mandar anjos para bater lá na tua porta. Deus vai mandar anjos te telefonar. Você não vai nem entender. Você vai pensar que foi o seu João. Você vai pensar que foi o seu Zé. Ei, irmão, Deus vai movimentar as águas ao teu favor. E você vai ver o agir de Deus na tua direção. Se prepare, porque vai vindo providência de Deus para você. Qual é a bênção que você espera? Qual é a bênção que você precisa? Eu não sei, mas Deus, o Todo-Poderoso, tem poder para te abençoar. Poder para enviar um anjo. Poder para enviar um anjo. Para terminar, Mateus capítulo 24. É conhecido como o Apocalipse do Evangelho. Mas no versículo 31, nos revela algo maravilhoso sobre a volta de Jesus. Sobre a volta de Jesus. Os anjos estão nos acompanhando, nos servindo, ordenados por Deus. E na volta de Jesus, os anjos do Senhor vão trabalhar. E Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidades do céu. Os anjos vão ajuntar os salvos. Eita glória! Os anjos vão sair recolhendo os salvos. Você nunca vai ver um quadro retratando a volta de Jesus sem milhares de anjos estarem naquele desenho. Você nunca vai ver alguém falar sobre a volta de Jesus sem mencionar os anjos. Os anjos farão parte de abrir os selos, os anjos farão parte de tocar as trombetas, os anjos farão parte do final da história da igreja, e os anjos ajuntarão os salvos dos quatro cantos da terra. Aleluia! Há um anjo de Deus aqui nessa noite ao seu favor. Há um anjo de Deus aqui essa noite a favor da tua casa, da tua família. Oh glória! Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, quais são as suas lidas, quais são os seus desafios, mas eu vim te dizer que Deus já deu ordem para um anjo trabalhar ao seu favor. Aguenta firme, você não está sozinho. Maior é aquele que está conosco do que aqueles que vêm contra nós. Aleluia! Maior é aquele que está conosco do que aquele que vem contra nós. Salmo de número 34, versículo 7, 8 e 9. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia.
Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Aleluia! Não vai faltar nada àqueles que temem ao Senhor. Não vai faltar a presença dos anjos de Deus, não vai faltar o suprimento, o cuidado de Deus sobre a sua vida. Não vai faltar portas abertas sobre a sua vida, porque o Senhor tem cuidado de ti, aleluia. O Senhor tem cuidado de ti, aleluia. Quero profetizar que anjos vão movimentar na tua vida. Eu tenho tido experiências tão tremendas, irmãos, tão poderosas, que às vezes eu nem posso contar, aqui mesmo com a igreja. Tem vezes que eu sou acordado por anjo, revelação que Deus me dá, pregações que eu faço aqui, que de repente eu vejo aquele anjo dentro do meu quarto, quando eu abro os olhos não tem ninguém, e Deus me dá o assunto que é para eu pregar no domingo, que é para eu falar, o assunto que é para falar, coisa tremenda. Isso são anjos de Deus que vão se movendo na obra do Senhor, aleluia, que vão agindo. Então creia no poder sobrenatural de Deus, porque muitas vezes a gente fica cético, muitas vezes a gente fica científico, muitas vezes a gente fica de o pingo nos is, me prova isso e aquilo, e a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então eu creio e acabou, e ponto final, e eu vou viver o melhor de Deus para a minha vida. Anjos acampados ao meu redor, anjos acampados ao redor da minha família, dos meus filhos, da minha casa. Anjos, não importa se é cara de japonês, de alemão, do que de africano, vão trazer dinheiro, vão trazer suprimento, mas você não vai morrer no deserto. Deus vai enviar anjos que vai tocar no coração de alguém, eita glória, e dizer: vai lá e leva, oh glória, vai lá e leva para o meu servo, glória. Nunca esqueço. E tem irmãos aqui que estavam no carro, não sei se a abençoada lá do Natal estava com a gente no dia que eu vou contar, se estava no meu carro. A gente estava vindo e ainda tinha uma cesta básica no carro. A gente tinha dado muitas cestas básicas. E eu vinha no carro, eu mais alguns irmãos que eu não lembro quem era, todos aqui da igreja. E a gente vinha dentro do carro, vamos orar para Deus mostrar para quem que nós vamos dar esses presentes aqui, porque nós já acabamos, já entregamos para um monte de gente. E vinha uma mulher, uma senhora andando ali. E de repente o Espírito Santo, o Senhor disse: entrega para ela. E a gente parou o carro e disse: a senhora aceita um presente? E ela olhou e disse: quem mandou? Ela falou. Não perguntou o que era. Ela falou assim: quem mandou? Aí eu virei para ela e falei: o anjo do Senhor mandou. Deus mandou te dar. A mulher começou a chorar. E ela disse: eu acabei de passar na frente do São Vicente e eu fiz uma oração. Eu disse: Deus, hoje é Natal, está chegando o dia de festa. Eu fiz uma oração, disse: Deus, eu não tenho nem o que comer, nada de diferente para eu poder comer na minha casa, mas eu creio que o Senhor cuida de mim. Ela andou 2 quarteirão e o anjo, eita glória, eu estou falando de um Deus que cuida, de um Deus que faz, de um Deus que abençoa. E quero terminar a pregação falando que pode ser que venham esses anjos te socorrer, te abençoar, mas quero terminar falando que você pode ser um anjo na vida de alguém. Você pode ser um anjo na vida de alguém. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te tocar e te dizer: para, fale com aquele mendigo, fale com aquela moça, fale com aquele jovem. Você vai ter experiências. E quando te perguntar e dizer: mas quem mandou você vir falar? Que diz: o anjo do Senhor mandou. Eita, glória a Deus, aleluia. E quando te perguntar: mas por que você está falando tudo isso? Porque Deus me mandou como um anjo aqui na tua vida, para te dizer: não te mates, não arranque a tua vida, não se desespere,
porque Deus é poderoso para te dar vitória. Se coloque de pé e nós vamos orar. Oh, aleluia, que palavra tremenda e poderosa. O anjo do Senhor é uma sentinela ao redor daqueles que o temem, aleluia. Ele é um guarda, ele é um vigilante, ele é aquele que está em prontidão, emanará súbria, aleluia. Ele é aquele que está em prontidão, e se você passar no vale, ele passa junto, eita glória. E se você for para a fornalha de fogo, ele entra com você lá dentro, aleluia. Você que está aí na tua casa, acompanhando esta palavra, escuta o que Deus te diz. Você não está só. O meu anjo está aí agora do teu lado, na tua casa. Eu te coloco de pé para uma nova caminhada. Eu renovo as tuas forças. Eu te fortaleço para te colocares de pé e me adorar e me servir, para te arrancar do vale. De calabassubi candaramassai, lemandarabacou velemanaia, alabassúbria. Tem gente em casa chorando, e Deus está mandando o anjo dele agora com lenço, para dizer: eu sou o Senhor que vou enxugar tua lágrima. De calabasúbria. Toda a igreja levante a mão para o céu e comece a adorar, comece a falar em línguas, comece a adorar a Deus, comece a falar a língua dos anjos agora.